Agradeço aqui ao meu querido amigo Márcio, que também se faz presente, e também nos honra aqui o ministro Augusto César, que liberou de forma muito gentil, né, ministro, a sua turma de mestrado para acompanhar aqui o debate. O meu agradecimento sincero a todos, em especial aos nossos convidados, pela disposição em conversar conosco hoje à noite. A nossa ideia, a nossa última live, para quem teve a oportunidade de acompanhar, foi na semana passada, estivemos eu, a professora Ida, a professora Nia. A professora Ida é a fundadora do IESB, não é? Para quem eu suponho que todos aqui devem estar cientes. A professora Ida é a fundadora da nossa instituição, com a professora Nia Ávila, que é a coordenadora da graduação em Direito e também do nosso mestrado, e com o Marcelo Tassa, que também dispensa apresentações, não é? Nós tivemos debatendo os desafios da educação durante a pandemia, não é? Que aprendizados que nós poderíamos tirar do momento em que vivemos, que estamos vivendo. Esperávamos que fosse um fenômeno que fosse estender aí por alguns meses. Já estamos entrando no segundo ano com todo tipo de restrição, não é? E claro que a educação foi intensamente afetada por essa realidade que tomou não só o Brasil, mas o planeta todo de assalto. Estamos aí no limiar de superar esse desafio, não é, com a vacinação. Isso deixa a gente com bastante esperança e também com um pouco de ansiedade, né? É natural aqueles que já foram vacinados que sintam um imenso alívio, mas também é fato que todos aguardamos ansiosamente para que possamos, de alguma forma, retornar à normalidade. E a normalidade pós-pandemia é a proposta do debate de hoje, não é? Como será que nós vamos realizar o direito fundamental à educação a partir da superação da pandemia? Que lições nós podemos tirar do que nós enfrentamos? De que maneira nós podemos incrementar essa virtualização e a democratização que esse ambiente virtual nos traz? E de que maneira os impactos das restrições ao acesso à educação terão para os nossos educandos e também, quem sabe, até para os nossos docentes, já que se estabeleceu um novo paradigma, não é, professor ministro Augusto César, né? Estamos aqui sentindo falta dos nossos alunos, sempre olhando para uma câmera, né? O que, de alguma forma, rompe com aquela relação pessoal e estabelece uma relação virtual, ainda que a cada dia sendo mais qualificada e mais intensa, mas, claro, sem a qualidade das relações pessoais. Enfim, a nossa proposta de debate hoje é essa. Os dois convidados com uma experiência que tem um assunto, certamente vão trazer uma nova perspectiva ou induzir um debate que vá valorizar, certamente, os desafios que temos para hoje e os projetos que temos para o futuro. Eu costumo aqui dar início, quando temos mais de um convidado, dar início pela ordem alfabética. Eu cheguei a conversar isso com o doutor Márcio, e agora, deputado, se não se incomodar, como o L vem antes do M, eu lhe passo a palavra. Então, deputado, é um prazer tê-lo aqui, agradeço muito pela disposição em conversar conosco. Por favor, fique à vontade para compartilhar as suas ideias sobre o tema que propusemos, e, claro, se for ir além, também fique à vontade, porque o palco é todo seu. Boa noite, professor Douglas, boa noite, ministro Augusto, querido amigo Márcio, a todos e todas estudantes do IESB, uma instituição querida. Tenho vários amigos, professores aí também, e estudantes, ex-alunos meus, que passaram pelo IESB, alguns ainda estão, e também saudar a professora Ieda, que não está conosco, mas que é também uma pessoa muito querida e muito importante para a cidade.
Pessoal, eu fico aqui muito lisonjeado e feliz, agradecido por esta oportunidade. Quero dizer que, antes de mais nada, venho aqui na condição também de professor, que é a minha origem. Eu sou da educação e tudo aquilo que diz respeito à educação muito me anima, muito me motiva, muito me interessa. Quero parabenizar o programa por essa semana, quero parabenizar cada um de vocês, mesmo em meio a tantas adversidades, em meio a tudo que esta pandemia está nos impondo, persistem, perseveram e continuam acreditando no seu projeto de vida, na sua formação. Tenho certeza que essa trajetória, apesar de tão adversa neste momento, ela já faz muita diferença na vida de vocês e fará muita diferença ainda no futuro. Eu vou ser breve, porque eu gosto muito do diálogo, gosto muito do debate. Acredito que a gente tenha muito o que conversar aqui hoje. Me coloco desde já à disposição para a gente compartilhar, vocês trazerem perguntas. E me atendo aqui ao que vocês propõem como reflexão, esse tripé, né, de aspectos que são a democracia, os direitos e garantias fundamentais e a educação no contexto de pandemia. Nós teríamos aqui muita coisa para explorar, muita coisa para pensar junto, quem sabe até construir. Acho que o fato de estarmos aqui já é uma construção em si, mas esse é um tema que me instiga bastante. Como eu falei, sou professor, minha militância, meu ativismo veio da educação, né? Durante 16 anos trabalhei na educação básica, também no ensino superior e na pesquisa em educação. E ao longo desse tempo, o que a gente constata e continua constatando é que a educação, sem dúvida nenhuma, é a motriz, ela é a base do desenvolvimento de qualquer sociedade. E o Brasil, infelizmente, apesar de todo o esforço dos professores, dos educadores, apesar do esforço de tantas pessoas que vêm se dedicando à educação, especialmente à educação básica, o Brasil ainda não conseguiu colocar a educação como centro do seu processo de desenvolvimento. E a pandemia escancarou isso. Nós somos um país de muitas desigualdades. O Distrito Federal é uma unidade da federação altamente desigual. E a pandemia agravou essas desigualdades, especialmente as desigualdades educacionais. Nós já tínhamos alguns problemas seríssimos, como o fato de mais da metade das crianças do terceiro ano do ensino fundamental, antiga quarta série, terminarem esse ciclo sem saber fazer as 4 operações matemáticas básicas. Mais da metade terminar o ciclo sem saber ler e interpretar um texto. E isso vai gerando desdobramentos ao longo de toda a vida escolar dessas crianças, a ponto de elas chegarem no ensino médio, muitas vezes sem saber o que aquilo significa para a vida delas, e de fato muitas vezes a gente ainda insiste no modelo educacional, no modelo pedagógico, que faz pouco sentido mesmo. A gente passa ainda no Brasil 14 anos na escola, basicamente assistindo aula, ouvindo, e mais produzindo muito pouco, fazendo muito pouco, sendo pouco autor, e às vezes é só no ensino superior, até mesmo só por vezes na pós-graduação que a gente vai ter alguma oportunidade de produção. Então, a gente ainda tem um modelo educacional muito fundado naquilo que chamamos de instrutivismo, ou seja, essa escola da reprodução, essa escola da transmissão do conhecimento, mas uma escola pouco democrática. E aí, quando eu falo de democrática, eu quero me referir principalmente ao exercício da liberdade. É uma escola que nos dá poucas oportunidades. Basta vocês verem ao longo dessa trajetória, antes de chegarem ao ensino superior, o que vocês fizeram na escola que vocês podem chamar de seu. Né? O que vocês podem pegar e dizer, olha, isso aqui foi um produto de minha autoria, isso aqui foi uma coisa que eu fiz. Tirando os desenhos de educação artística e as redações de língua portuguesa, pouca coisa sobra. Talvez ali um projeto de um professor que nos estimulou a criar numa feira de ciências, num programa de iniciação científica, mas ainda a nossa cultura é uma cultura que vem também desse traço colonial, desse traço muito patriarcal e patrimonialista, da escola como lugar meramente da disciplina, a escola meramente como lugar do controle, e pouco exercício de liberdade. E aí, o que nós temos visto com a pandemia? Bom, com o isolamento social, a suspensão das atividades presenciais e a exclusão tecnológica, a vulnerabilidade social, essa desigualdade está se ampliando. Nós já estamos há mais de um ano aqui no Distrito Federal com as aulas suspensas, na rede pública, a rede privada retornou, mas ainda com muitas dificuldades. E na rede pública,
O que ainda existe de oferta é muito em decorrência do esforço dos professores. Nós temos hoje praticamente todas as escolas com alguma plataforma de ensino remoto, mas com cerca ali de 20% a 25%, em algumas realidades muito mais, de alunos que não têm condições, porque não tem internet. Se tem internet, é uma internet pré-paga. Não consegue acessar os vídeos, não consegue participar do Zoom. E aí tem o esforço dos professores de produzirem um material físico, de entregarem nas casas desses alunos, ou os pais irem até a escola buscar, mas mesmo assim, se você levar isso a cabo, do ponto de vista de resultado de aprendizagem, é muito insuficiente. Então, a gente vai ter aí provavelmente uma geração, e muito me preocupa as crianças que estão em fase de alfabetização, muito me preocupa as crianças e adolescentes que estão na fase de conclusão ali do seu exercício de letramento, e também os estudantes de ensino médio, né, que estão concluindo o terceiro ano sem saber muito bem o que vão fazer, até porque boa parte das nossas universidades e faculdades seguem também com as atividades suspensas, uma certa desilusão, né, com a escola, uma certa desilusão com a educação, uma falta de sentido, e, paralelo a isso, uma falta de priorização dos governos, de forma geral, em relação à educação. Se tem um tema que está absolutamente marginalizado no debate da pandemia, é a educação. Estamos discutindo várias questões, né, de ordem econômica, de ordem sanitária, por óbvio, porque é o centro dessa questão pandêmica, mas e a educação? Poucos foram os estados, poucos foram os municípios que se dedicaram a tentar construir um plano de retorno ou tentar intersetorializar a educação. Em novembro, nós fizemos, através do mandato, uma consulta pública com cerca de 50 professores da rede pública para tentar entender o que eles enxergavam como possibilidades para um retorno das atividades na escola. O que eles vislumbravam como alternativa. E aí, a partir dessa consulta, a gente estruturou um plano, chamamos isso de plano de retorno responsável, apresentamos à Secretaria de Educação, chamamos 2 audiências públicas agora em fevereiro, infelizmente a Secretaria não se envolveu nessa construção conosco, lá na Câmara Legislativa, mas o que tinha nesse plano? Por exemplo, a possibilidade de nós usarmos outros equipamentos públicos, além da escola, do prédio físico da escola, como equipamentos de cultura, esporte e lazer, as vilas olímpicas, equipamentos como os parques, equipamentos da área cultural, para que dia alternado, em momentos alternados, a gente pudesse ter os alunos em alguma atividade. Até rompendo um pouco essa lógica, né, de que educação é sala de aula apenas, educação é aula apenas. Educação é conhecimento, educação é aprendizagem. Você pode aprender a todo momento. Aqui em Brasília, já há cerca de 4 anos, nós temos uma experiência, convido vocês a pesquisarem, que são as comunidades de aprendizagem. Um esforço do professor José Pacheco, para quem não conhece, ele foi o idealizador da Escola da Ponte, lá em Portugal, uma escola sem provas, mas com avaliação, uma escola sem o modelo centrado na aula, mas com muita aprendizagem, e que depois ele trouxe para o Brasil, lá em São Paulo, em outros estados, com o projeto Âncora, e aqui em Brasília decidiu experimentar as comunidades de aprendizagem. Que é muito isso, né? É a escola na comunidade de fato, com a ocupação dos espaços, com o envolvimento direto da família. E aí eu abro um parênteses, né? Porque está tendo uma discussão no Brasil hoje sobre educação domiciliar, homeschooling, e o que a gente observa é que os melhores resultados do IDEB, vou falar da Escola Classe 39 de Taguatinga, que é o primeiro lugar do IDEB do Fundamental 1 aqui do DF. O lema do projeto dessa escola é Escola e Família, receita de sucesso. Ou seja, quanto mais próxima a família está da escola, a chance de melhora da aprendizagem é muito grande. A chance de avançar no conhecimento é muito grande. E esta pandemia, ela acabou, ao invés de aproximar a escola e comunidade, ao invés de aproximar a escola e família, tem distanciado. Por quê? Porque os pais estão um pouco perdidos. Não há uma orientação muito clara sobre como a família pode se envolver. Muitos pais, até pelo aumento do desemprego, pelo aumento da informalidade, principalmente nas periferias, nas zonas, nas áreas mais pobres, não têm a mínima condição de acompanhar. Então, como que o poder público pode trazer as famílias para um processo agora híbrido, ou isolado, remoto, de forma mais consistente? Todas essas questões que eu estou levantando fazem parte daquilo que a gente elaborou nesse plano, né? E que ainda não aconteceu. Então, agora que começou a se falar sobre vacinação na educação, tende a ser iniciada pelas professoras e pelos professores das creches, mas
vai demorar, né? A gente precisaria de uma priorização também do plano de vacinação para os profissionais da educação como um todo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo aí um prejuízo educacional imenso, que nós vamos ter que quebrar a cabeça para recuperar. Não vai ser rápido. A gente pode aprender bastante com experiências de outros países, com a experiência da Nova Zelândia, da Alemanha, com a experiência até norte-americana, com a experiência do Chile, para não falar só dos países europeus ou de continentes do primeiro mundo, né? Continentes desenvolvidos, mas pegando o Uruguai também, pegando o Chile, que estão tentando, né, que estão se esforçando para amenizar esse prejuízo pedagógico. E aqui no Brasil, alguns municípios também fazendo aquilo que podem. Para eu não me estender muito, eu queria deixar aqui um ponto, né, acho que é um ponto de reflexão importante, sobre essa relação democracia, educação e o momento de pandemia. Fizemos aí, ao longo desses meses, vários debates, né, tivemos aí várias contradições, tivemos aí vários problemas na condução dessa pandemia. Essa dicotomia falsa entre economia e vida, infelizmente, diversas posturas negacionistas sobre vacinas, sobre medicamentos, e entendo que a educação pode ser um ponto de convergência da sociedade brasileira. Né? Por quê? Porque está mais do que provado que todos os países, todas as sociedades que conseguiram avançar economicamente, reduzir desigualdade, reduzir fome, impactar positivamente os territórios que estavam vulneráveis, foram pelo caminho da educação. Então, acho que esse pode ser, sem dúvida, o elo que, inclusive, quebre essa polarização de caráter, muitas vezes, moral, e não só político, mas eu acho que a polarização tem muito o quê da moralidade, mais do que até um debate consistente sobre política pública, sobre modelo de Estado, cortina de fumaça o tempo todo, e os atores políticos entrando nessas cortinas de fumaça, e a gente deixando de debater programaticamente a sociedade que a gente quer. Qual que vai ser o nosso plano, né, para os próximos 10 anos, para a gente recuperar a educação? O que a gente vai oportunizar? Será que não é o momento para a gente, inclusive, quebrar o paradigma educacional brasileiro, sabendo que as novas tecnologias são possíveis, sabendo que são realmente viáveis novos métodos? Não falta professor e professora fazendo coisa bonita. E aí eu vou tomar a liberdade de dizer, mesmo estando aqui no ambiente de educação privada com vocês, e reconhecendo também a importância da educação privada, mas eu digo com tranquilidade, e tendo sido professor da educação privada, que hoje, falando de educação básica principalmente, aquilo que a gente tem de mais aperfeiçoado, de mais sofisticado, pedagogicamente, está na escola pública. Mas, Leandro, eu só ouço problemas na escola pública. Eu ligo a televisão, eu entro na internet, só vejo escola caindo aos pedaços. Apesar de tudo, digo, gente, para vocês com muita tranquilidade, o que hoje está sendo feito com mais intensidade e baseado em evidências, que é algo que a gente precisa no Brasil, políticas públicas baseadas em evidências. O que está sendo feito com maior evidência na educação está na escola pública. Desde 2019, a gente decidiu estruturar um projeto chamado Selo de Práticas Inovadoras da Educação Pública do Distrito Federal. Por quê? Eu fui professor de escola pública, trabalhei na EJA, trabalhei no ensino médio, e uma das coisas que mais me afrontava na educação pública, como também me afrontava por vezes na educação privada, era a falta de motivação, era a falta de estímulo. Dos professores que estavam ali fazendo tudo que podiam, mas não tinham nenhum tipo de apoio, seja da instituição ou às vezes dos seus próprios pares. E aí, quando eu comecei o mandato, eu falei, eu quero abraçar esses professores. E a gente lançou esse selo, que é o seguinte, fizemos um edital, chamamos os professores a se inscreverem. Olha, você está fazendo uma coisa legal na sua escola? Mostra aí pra gente. Conta. E aí foram, agora na última chamada, 67 projetos inscritos. A gente premiou já 10 até agora. A gente quer premiar mais. E eu falo premiar em que sentido? Nós temos uma facilidade aqui em Brasília, que é colocar recursos públicos dentro daquela escola específica. É uma coisa chamada PEDAF, que é o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. Então, hoje, uma emenda ao orçamento, uma emenda parlamentar, ela pode ser feita para o Centro de Ensino Médio 2 da Ceilândia, eu posso colocar uma emenda lá no sede da Darcy Ribeiro, do Paranoá. E aí, o que a gente fez? Os professores inscritos e selecionados por uma curadoria externa, né, de especialistas técnicos da educação, receberam recursos. Para quê? Para ampliarem seus projetos. Então, a gente premiou já 10 professores até agora, vamos produzir um livro com esses relatos de experiência,
E a gente quer levar essas boas práticas para um campo de reprodução e de multiplicação, através da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, que já se colocou aberta para a criação de cursos com base nessas experiências inovadoras. Como aconteceu com o projeto, eu queria convidá-los a conhecer, que é o Mulheres Inspiradoras, da professora Gina Vieira Ponte. Inclusive, professor Douglas, é uma excelente pessoa para compartilhar a sua história com os estudantes. Depois, se quiser, eu tenho até o contato da professora Gina. E ela fez esse projeto lá em Ceilândia, na época que ela estava lá, professora de língua portuguesa, um projeto que busca resgatar as biografias femininas, não só de mulheres que foram marcantes na história, mas as biografias femininas da comunidade, das mães, das avós, das líderes daquela comunidade, e incentivando a escrita e a autoria dos alunos. Esse projeto foi premiado internacionalmente, até hoje é o projeto mais premiado da história do Distrito Federal fora daqui, foi premiado pela OEA, pela OEI, e a Gina levou Mulheres Inspiradoras para a IAP, e hoje já são mais de 100 escolas desenvolvendo, cada uma, claro, dentro da sua particularidade, o mesmo modelo do projeto. A gente quer isso com o selo de práticas inovadoras. Então, não é mágica. Educação é processo, assim como é na nossa vida. A gente tem que, dia a dia, ir investindo e dedicando tempo, se dedicando. Falando de política educacional, a mesma coisa. É um processo. Mas é um processo que tem que ter pactuação. É um processo que tem que ter compromisso público. A gente precisa não só de um governo, ou de governos, porque educação é política de Estado, não é política de governo. É direito social, artigo 6º da Constituição. É dever do poder público e é responsabilidade da família, do Estado e de toda a sociedade. Portanto, a gente precisa de pactuação. Entender que se a gente não formar bem os nossos professores, se a gente não investir na formação docente com muita intensidade, se nós não tivermos a estrutura física das escolas bem cuidadas, se a gente não tiver a família envolvida diretamente, a escola não é um depositório de crianças e adolescentes. Eu ouvi muito nessa pandemia, até entendo, tenho muita empatia quando ouço esse discurso, mas não é só a pergunta, onde as famílias vão deixar os seus filhos? A pergunta é, onde esses meninos e meninas ficarão para que o seu desenvolvimento seja pleno e integral? Investir na escola em tempo integral, e a escola integral, que permita o desenvolvimento das habilidades e competências, dos mais variados saberes, do reconhecimento das individualidades. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito, nem todo mundo é igual. Portanto, uma escola não pode considerar um único método para todos. Tem que haver, como falei lá no começo, a liberdade. Cada um vai caminhar no seu currículo, e currículo é trajetória, cada um vai fazer a sua trajetória de uma forma diferente, aprofundando as suas potencialidades de maneiras diferentes. Então, a gente precisa considerar isso. Olhando para o modelo finlandês, por exemplo, olhando para o modelo coreano, para outros modelos, apesar do modelo coreano ser muito intensivista, né, na questão da formação conteudista, mas eu acho que ali tem umas priorizações interessantes, né, sobre a matemática, sobre a língua natal, a língua pátria, que a gente precisa levar em consideração aqui no Brasil, né? Ninguém vai saber tudo de tudo, mas a gente precisa saber o essencial daquilo que vai nos permitir abrir caminhos e abrir portas na vida, né? Saber interpretar bem o texto, saber compreender a nossa realidade, desenvolver a capacidade de solucionar problemas, que é um pouco o que a nova base nacional curricular está trazendo, ainda de forma tímida, mas está trazendo. E olhar para uma educação do século XXI, que nos coloque ativamente no enfrentamento do desenvolvimento sustentável, que a gente precisa colocar em prática, e eu não estou falando só de meio ambiente, eu estou falando de cultura, de economia, de geração de emprego, eu estou falando de relações de gênero entre homens e mulheres, eu estou falando de saúde, eu estou falando de segurança jurídica, de acesso à justiça, e aí convidar vocês também a se envolverem nesse debate. Eu sei que o IESB tem alguns projetos nessa área, mas quanto mais nós pudermos aproximar ensino superior e educação básica, melhor neste país. Com núcleos, com programas de extensão, de atividades que estejam ali no chão da escola, que se conectem com os adolescentes. A Defensoria Pública tem o projeto Educação e Direitos, eu sei que vocês também têm algumas iniciativas, e até me coloco à disposição para ajudar no que for possível. Mas ampliar a educação em direitos é uma coisa muito importante para o país hoje. A nossa quantidade de litígio, a nossa quantidade de judicialização, a nossa intensidade de processos tem muito a ver com essa falta de educação em direitos. A gente conhecer os direitos desde cedo, exercer a cidadania desde cedo. Então, foram algumas reflexões que me vieram à cabeça antes de conversar com vocês e que eu trago para a gente partilhar e poder ampliar no debate de hoje. Mais uma vez agradecendo esta chance, deixando aqui
o mandato à disposição, e não só o mandato, mas eu, particularmente como professor também, como colaborador naquilo que vocês precisarem. Já estive em IESB em alguns cursos, conversando com outras turmas, e é sempre um prazer estar aqui com os professores, meus amigos, colegas, e também com os estudantes, futuros colegas profissionais, tá bom? Então, obrigado pela chance e estou aqui à disposição para a gente continuar conversando. Leandro, se me permite chamá-lo de Leandro, já que a gente se apresentou agora, né? Muito obrigado pelas suas palavras. Eu acho que de fato a gente tem alguns elementos básicos que nós temos de trabalhar para que possamos avançar nesse assunto, né? Criatividade talvez seja um elemento primordial, comparação, e você citou dois modelos educacionais muito interessantes, em especial o finlandês, né, mas também o coreano. Talvez pelas particularidades da sociedade coreana a gente tenha alguns desafios, mas a comparação e o método comparativo é sempre essencial para que a gente seja capaz de desenvolver um projeto próprio de educação, e parece que não existe um projeto de Estado brasileiro para a educação desde o Manifesto dos Pioneiros, né? Parece que ali houve uma vontade inicial que ficou parada no tempo, não é? Não há, de fato, um projeto. E outro fator extremamente interessante é começarmos a discutir política pública baseada em evidências, não é? É um assunto que tem surgido aos poucos no Brasil, o debate público tem incrementado o aprofundamento e o incremento das evidências como um fator propulsor das políticas públicas, mas quando a gente se depara e olha para outros estados, como a Inglaterra, o Reino Unido, melhor dizendo, alguns países da Europa, Austrália, Nova Zelândia, há algumas décadas que vem se pautando pelas evidências como elemento essencial para a definição de políticas públicas. Então, é interessante que a gente ingresse nesse debate desde já e o acelere, né? Há uma exigência pública por aceleração das políticas públicas baseadas em evidências. Muito obrigado, deputado. Nós costumamos usar aqui um modelo de abrir primeiro para os nossos expositores e depois a gente faz um bate-papo, abre aqui para os alunos no nosso chat, para os professores que estão também nos acompanhando para apresentar eventuais questionamentos, para que a gente fique aqui bem livre para incrementar ainda mais um pouquinho aquilo que a gente tem conversado, tá bem? Então, agradeço uma vez mais em meu nome, e em nome da instituição também, certamente em nome de todos que estão aqui conosco acompanhando essa live. Passo a palavra agora para o meu querido amigo Márcio Prado, que também muito nos honra, doutor Márcio, que é advogado, é ativista, e já vou me antecipar a ele e dizer que ele é da primeira turma do IESB, né? Então, ele tem aí uma comunicação histórica e um vínculo intenso com a instituição. Desculpa, Márcio, se eu já roubei um pedacinho do seu Já cortou minha fala, né, Douglas? Mas eu não resisti. Então, seja muito bem-vindo, doutor Márcio, é um prazer tê-lo aqui. Por favor, fique à vontade para compartilhar conosco aí os seus pontos de vista sobre esse assunto tão denso, mas também tão importante que nós estamos discutindo no momento. Em primeiro lugar, eu quero pedir, Douglas, que dispensemos o doutor, porque a gente está entre amigos, eu considero assim. É uma honra para mim poder vir fazer parte aqui dessa mesa de debate no mestrado do IESB, até porque, como você colocou, eu fui da primeira turma de Direito do IESB, até estava contando para você esses dias, que na época que eu fiz vestibular, o processo seletivo era o vestibular e uma entrevista. E a entrevista, no meu caso, foi com a professora Eda, uma referência na educação. E aí, conversando um pouco com ela sobre a minha história, o que me movia, as causas que me faziam me sentir inspirados e me instigavam a lutar, ela falou, você precisa vir fazer parte dessa instituição. E eu fui.
Me formei no IESB, ajudei a construir essa instituição, meu nome está na placa lá no prédio do Direito, como a primeira turma. Pude, à época, construir e fundar o centro acadêmico, não sei se existe mais, mas na época a gente construiu um centro acadêmico, eu fui o primeiro presidente, e a gente tinha uma relação muito, como é que eu vou dizer, muito bonita de construção de uma instituição que hoje se tornou o IESB. Quero agradecer também e já parabenizar a fala do Leandro, que é um grande amigo, é uma pessoa que a gente milita junto em diversas causas, defende bandeiras muito próximas, porque a gente acredita em relação a isso. E é muito bom, Leandro, ter você como inspiração de um parlamentar que tem nos feito acreditar que é possível fazer política, boa política, com boas práticas nesse país. E o Douglas, eu dispenso, a gente pode até dispensar os comentários, primeiro que é um professor querido aí no IESB, todos falam isso, e eu e o Douglas, a gente tem uma relação muito antiga também, porque assim como eu fui aluno da primeira turma de Direito do IESB, eu fui estagiário na Caixa Econômica, onde o Douglas trabalhava, fui estagiário dele na época, a gente se tornou amigo de longa data, nós dois somos São Paulinos, diga-se de passagem, né, Douglas? E a gente tem muita coisa em comum, e a gente conversa constantemente. O Douglas é um grande amigo e uma inspiração. Eu acho que a oportunidade que você está dando, e o IESB tem dado, para que a gente possa refletir sobre temas tão relevantes quanto a educação, democracia, direitos fundamentais, sem o tecnicismo que é muito atribuído ao direito, mas de uma forma franca, de uma forma transparente, com muita tranquilidade, nos faz evoluir. E a educação é isso, a educação é um processo, como o Leandro bem colocou, de evolução, de construção. O que tem mais me chamado a atenção, Douglas, e o que eu mais tenho me preocupado nesse momento que a gente está passando, é a dicotomia, como é que eu vou, o abismo social que vai se intensificar a partir desse processo de pandemia que a gente está passando. A gente percebe nitidamente que a gente tem tido grandes dificuldades na implantação do ensino à distância nas escolas públicas, enquanto as escolas particulares, inclusive, foram as primeiras a abrir as portas, mesmo ainda não tendo tido a vacinação para todos os professores. O reflexo disso, naturalmente, vai vir com o passar dos anos. É uma geração que tende a ter um déficit de aprendizagem, as pessoas mais pobres poderão continuar mais pobres, porque o aprendizado foi inferior, e as pessoas que tiveram acesso à educação de melhor qualidade continuarão se desenvolvendo, e a desigualdade social tende a se intensificar no país em razão desse processo. E aí a gente precisa refletir também até que ponto e como a gente pode contribuir na construção para diminuir essa desigualdade, a partir do momento que, hoje até conversando com você, eu não sei se eu devo falar sobre o que você, antecipar a sua fala, que eu achei muito interessante, mas faltou participação de empresas, faltou participação da sociedade de modo geral nessa quebra de desigualdade, nessa construção de uma educação mais acessível nesse processo de pandemia. A gente não soube como lidar com isso. Isso é muito ruim, porque isso faz com que, de fato, o abismo social cresça. E, além disso, e é um ponto que me chama muita atenção quando a gente trata desse debate de democracia, direitos fundamentais e educação. Eu, como você disse, eu sou do ativismo político, eu participo da construção político-partidária, eu tenho tentado levar para as pessoas a necessidade da participação política, a necessidade da participação social, da política como espaço de poder necessário para que a gente possa mudar esse país. E isso prescinde de educação, porque a democracia, onde se faz chegar a esse espaço, a democracia ela prescinde de que as pessoas tenham uma educação consolidada. Quando o Leandro deu exemplos da Finlândia, deu exemplos da Coreia do Sul, deu exemplos da Austrália, Nova Zelândia, de países que, inclusive, souberam lidar muito bem com esse processo de pandemia, eles também têm um processo democrático, um tanto quanto bem mais consolidado do que o processo democrático brasileiro, porque há informação, há conhecimento,
a debate profundo, um debate político consistente, onde as causas se tornam causas sociais e não causas morais. Então, a questão toda é que o reflexo que a pandemia tem trazido e trouxe para esse processo educacional não só reflete na ampliação do abismo social que a gente vive no país, mas também na dificuldade que nós já temos tido de alguns anos, e isso também, na minha avaliação, é reflexo do baixo processo educacional, nesse momento de difícil relação política entre todas as pessoas, todos os protagonistas desse processo. A gente vive um momento de dificuldade, de polarização, de negacionismo, que a gente, talvez, se tivesse um processo educacional mais consolidado, a gente teria uma democracia mais firme e muito mais preparada para que a gente pudesse fazer melhores escolhas. Só que tem um aspecto positivo, para que a gente não fique só em questões complexas e mais em situações um pouco ruins em relação a essa questão da pandemia. O Leandro levantou uma coisa, eu sei que para quem é do mestrado, para quem investe em pesquisa, é muito relevante, que é a questão das evidências. Por mais que a gente esteja passando por um processo de negacionismo, em algumas instâncias, a gente também tem passado por uma grande valorização do processo, da ciência, da pesquisa e da evidência. Por mais que exista dificuldades em relação a isso, por um lado, institucionalmente falando, a sociedade tem percebido a necessidade e a importância de se considerar as evidências e a pesquisa e a ciência nas políticas públicas. E a gente tem visto isso no dia a dia, a trancos e barrancos, a sociedade se posicionando nesse sentido, as instituições de ensino, as universidades cada vez mais exigindo ter mais voz, exigindo se posicionar para que possa levar os resultados da pesquisa e das evidências para que possam ser adotadas políticas públicas eficientes nesse país. Eu não quero me alongar, até porque, assim como o Leandro, eu sou um amante do debate, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Como eu disse, é um prazer poder participar desse debate tão enriquecedor. E eu queria, antes de encerrar a minha fala, não sei se o professor Douglas fechou a câmera ou caiu, mas antes de encerrar a minha fala, hoje é um dia que, para nós que participamos desse debate, essa questão, participamos do ativismo político, ativismo social, um dia muito relevante e significativo, principalmente para que esse debate se realizasse. Tinha um aluno que foi da primeira turma do mestrado aí do IESB, do Direito, que é o Fabiano. O Fabiano, ele foi fundador da rede, assim como eu. Ele era professor, morava em Formosa e foi assassinado. E hoje a gente, no dia 17 de maio, é comemorado internacionalmente o dia contra a homofobia, bifobia, LGBTfobia. Isso é muito relevante. E a educação também transforma as pessoas, transforma os cidadãos e nos faz acreditar que a gente pode viver num mundo onde as pessoas sejam respeitadas, independente da orientação que elas têm. Portanto, eu faço, e até me comovo em poder fazer isso, porque o Fabiano era um grande amigo, e ele estudava, ele fez o mestrado de Direito do IES, foi a primeira turma, foi aluno do Douglas. Eu acho que é importante a gente lembrar para que essas coisas não aconteçam mais, para que a gente possa lutar junto para combater esse tipo de coisa. Encerro aqui a minha fala nesse momento, me coloco à disposição para que a gente possa continuar debatendo, e mais uma vez, obrigado, professor Douglas, Leandro, meu amigo, é um prazer poder debater com você e a todos os alunos que estão aqui com a gente. Prezado Márcio, muito obrigado pela sua manifestação. Eu pergunto se consegue me ver. Eu tive um problema na internet agora há pouco. Você me disse que não conseguia ter o prazer de testemunhar em vídeo a minha figura. Então, agora eu lhe pergunto. Já estou te vendo. Se é possível. Muito bem. O prazer ou o desprazer, né? Isso depende muito do ponto de vista. Não, de fato, nós estamos diante de um desafio muito grande, e um dos pontos que me foi mais caro no que foi apresentado por ambos é realmente a política pública baseada em evidências. E já que, de alguma maneira, nós vamos enfrentar
imediatamente ou num tempo breve o suficiente esse assunto, eu já coloco uma provocação aí para ambos, no sentido de tentar estabelecer uma conexão entre os processos educacionais e a evolução da educação em determinados estados e o desfecho da pandemia, tanto no Brasil quanto em outros estados. Por que eu pergunto isso? Há diversos estudos conduzidos tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos que sugerem que os desfechos em saúde estão relacionados à educação em saúde. Então, aquele paciente que conhece o seu quadro, que é capaz de compreender o seu estado e que entende a sua relação médico-paciente, a relação entre paciente, processo terapêutico e a desejada cura, em regra, o paciente que conhece esse processo e que conhece a educação, eles usam uma expressão em inglês chamada health literacy, né, que seria alfabetização em saúde. Eles têm um desfecho muito melhor no resultado, no desfecho do seu mal, da sua doença, enfim. E esses estudos já são, assim, de alguma maneira, são estudos epidemiológicos que vêm sendo produzidos há algum tempo e já formam uma base de evidência sólida para que se conclua nesse sentido. Daí é inevitável questionar, será que o déficit educacional brasileiro, que já se arrasta por tanto tempo, será que ele tem uma ligação direta e imediata com o desfecho ou os desfechos da pandemia no Brasil? Porque a gente vê muito debate em torno das ações políticas do presidente da República, dos governadores, enfim, mas pouco se debate o papel da educação e de como o conhecimento e o autoconhecimento sobre a saúde poderia ter impactado na tomada de decisões dos indivíduos. Começo, então, com o Leandro. Você acha que há uma conexão direta, Leandro? Você acha que a educação, ou a falta dela, é um protagonista nesse quadro que nós estamos testemunhando hoje? Douglas, professor Douglas, sem dúvida. E ampliando o conceito de educação, a gente observa que a falta dessa compreensão de mundo, muitas vezes, a falta do entendimento até mesmo sobre as responsabilidades dos entes estatais, dos entes públicos governamentais. Por isso que eu falo aqui dessa educação para a cidadania, por isso que eu falo aqui também de uma educação científica. A gente precisa considerar a importância de uma educação para os direitos, porque é justamente o que a gente observa no Brasil, neste momento de crise, a falta dessa empatia, desse espírito de solidariedade, dessa corresponsabilidade, a nossa dificuldade de fazer as pessoas usarem máscaras, a nossa dificuldade de fazer as pessoas, por exemplo, adotarem algumas medidas simples no dia a dia, porque tanto tem se falado dessa palavra, negacionismo, mas eu costumo também falar do negacionismo cultural e social, no sentido de que, olha, cadê a sociedade? Eu não sou indivíduo sozinho, né? Eu sou indivíduo no todo, eu sou indivíduo no coletivo. Portanto, não adianta simplesmente eu fazer o que eu quero, porque isso vai ter repercussão, e uma hora essa repercussão volta para mim. Ela vai bater perto da minha porta, vai bater na minha casa, vai bater em alguém conhecido. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Por isso que eu falo também muito de pactuação. Eu acredito, sim, que o Estado tem a sua relevância, ele é um agente mobilizador, o Estado tem os seus deveres constitucionais, as políticas públicas, mas nenhuma ação estatal, nenhuma ação do poder público, ela é suficiente se ela não for pactuada. Quero dar um exemplo aqui. Decretos de governadores e prefeitos, medidas que vêm da esfera do Poder Executivo. Se elas não forem dialogadas, se elas não forem conversadas, elas não surtem efeito. Se elas não vêm com contrapartidas, elas não surtem efeito. A gente pode citar, por exemplo, restrições e liberações, que são uma medida comum em qualquer lugar do mundo onde se combateu a pandemia. Você restringiu, você liberou de forma alternada. Em alguns momentos, quando a curva estava subindo, você já se antecipou e fez algum tipo de controle sanitário. Mas tudo isso dialogado. A gente viu aqui no Distrito Federal, em fevereiro, entre sexta e domingo, foram 3 decretos. Então, abre isso, fecha aquilo outro, no outro dia fecha aquilo outro, abre aquilo isso,
E aí eu fico imaginando não só o cidadão, que já nem sabe mais o que abre e o que fecha, como também os estabelecimentos que são diretamente afetados e que não conseguem se preparar, não conseguem se organizar. A falta de transparência na condução da crise, isso é um outro ponto da educação para a cidadania, para a educação na democracia. A gente precisa entender que transparência não é mais uma opção de quem governa, transparência não é mais uma opção de quem representa. A transparência é uma obrigação, é um princípio da administração pública. E mais ainda, ela é fundamental para que a gente tenha consciência sobre o caminho que a gente está adotando. Então, por exemplo, você estabelece uma liberação no mesmo dia em que o indicador, o dado sanitário está mostrando uma progressão da contaminação. Se a gente não tem o dado claramente, como é que a gente avalia a decisão do gestor? Isso é muito importante. Eu não sei quais são as linhas de pesquisa da galera que está aqui, quais são os temas que vocês estão estudando, mas essa é, sem dúvida, uma situação pilar da administração pública no século XXI. Como incrementar os processos de transparência, especialmente em situações de crise, porque são fundamentais. São fundamentais. Até para você convencer a sociedade do que você está propondo. Porque quando não há transparência, a população deixa de confiar no gestor. E aí o gestor pode tomar uma decisão acertada ou não, a população não acredita e ela não vai seguir. E ela não vai fazer a parte dela. A importância da boa comunicação pública, do acesso direto ao cidadão, falávamos aqui de retorno às aulas. Não adianta qualquer Secretaria de Educação, até mesmo um Ministério da Educação, apresentar uma proposta sem conversar com os estudantes, sem conversar com os professores, sem pensar as particularidades territoriais. Falávamos aqui da rede pública de ensino do DF. Essa rede pública, ela é um mundo, ela é um universo heterogêneo. Você tem educação de jovens e adultos, você tem educação especial. Como estão agora os estudantes com deficiência? Os estudantes autistas, que têm muitas vezes, dependendo do espectro, alguma dificuldade de permanecer na frente de uma tela, às vezes dificuldade até de lavar as mãos com frequência. Como é que fica um estudante deficiente visual num momento como esse? Como é que ele acessa as novas tecnologias? Podemos falar aqui dos estudantes da zona rural, da educação no campo. A gente pode falar das crianças, como eu citei, em processo de alfabetização. Portanto, não há solução única. Mais uma vez, políticas públicas baseadas em evidências para cada segmento, para cada território. Uma coisa é a pandemia lá no Sol Nascente, outra coisa é a pandemia em Sobradinho. Portanto, não dá para eu estabelecer um protocolo geral para todos os lugares e todos os níveis de ensino. Tudo isso tem que ser dialogado. Então, eu acredito muito, além dessa dimensão dos dados, das evidências das políticas públicas, eu acredito muito na participação social, como base das políticas públicas. Isso é o pilar também das democracias fortes. O Estado compartilhando a responsabilidade. A gente saiu um pouco dessa visão dualista, e muitas vezes até falsa, né, do Estado mínimo, do Estado máximo, do estatizante, ou o Estado que se abstém. Eu acho que a gente precisa do Estado necessário e do Estado aberto, do governo aberto, né, como já é uma tendência mundial hoje. Vários países, a União Europeia adotando isso como fundamento dos seus governos. Governo aberto, governo participativo, governo transparente. Com a sociedade envolvida, orientada, bem informada. O setor privado também precisa estar inserido na discussão das políticas públicas. O terceiro setor tem um papel muito importante nas políticas públicas, ainda mais com o avanço da pluralidade da sociedade. Nós temos demandas cada vez mais específicas e as políticas generalistas não dão mais conta. Falei aqui das crianças com deficiência. Hoje, para atender certas situações e entregar políticas públicas a esses públicos, o Estado não consegue mais sozinho. Então, ele precisa do terceiro setor, ele precisa das entidades da sociedade civil participando das políticas públicas. O caso do Hospital da Criança, o Márcio conhece bem, que foi construído com a força da Abrace, hoje é uma parceria que o governo tem com uma entidade da sociedade civil, é um exemplo de que é possível fazer parceria com transparência. A gente também não pode criminalizar essas relações do público do privado e do público com o terceiro setor. Quando é feito com transparência e de forma honesta, é bom, é saudável. Agora, quando é feito de forma obscura, de forma estranha, como a gente também tem visto aí na construção de hospitais de campanha, na gestão de leitos de UTI, aí é um problema, porque isso é prejudicial, porque isso onera a sociedade e mata, literalmente mata. A gente teve os dados agora recentes, mais de 400 pessoas em cerca de 50 dias morreram aguardando um leito de UTI no Distrito Federal. Portanto, acho que a educação faz toda a diferença, não só a educação escolar, mas a educação como acesso ao conhecimento e corresponsabilização.
Obrigado, Leandro. Márcio, que papel a educação desempenha nos desfechos que nós estamos testemunhando hoje na pandemia? Será que, além dos protagonistas que a gente vê diariamente, objeto de crítica na mídia, nos debates sociais, será que o déficit educacional também é protagonista desse processo? Douglas, meu amigo, essa provocação sua é excelente. Você é doutor na área de direito da saúde, e você sabe o quanto que a saúde interfere nessa questão toda e o quanto a educação interfere em relação à saúde. Eu acredito que, sem sombra de dúvida, a gente teria um desfecho melhor se a população brasileira tivesse uma melhor formação. Não tenho dúvida disso. E aí, assim, você está correto quando você faz essa provocação, sim, eu acho que isso é importante. E aí, entre os aspectos que o Leandro colocou muito bem, que a gente debate com frequência, que é a necessidade de democratizar a democracia, de ampliar a participação social nas decisões políticas. Isso é uma questão que precisa ser considerada para as próximas gerações, para as próximas turmas que se formarem em diversas áreas, porque é necessário pesquisar sobre a possibilidade e os instrumentos de participação social mais efetivo nas políticas públicas. Quando a gente chega a um momento onde o Leandro colocou uma questão que eu acho bem interessante, que é essa questão do abre e fecha dos decretos aqui do Distrito Federal, eu tenho certeza que nenhum dos lados envolvidos, da população, os empresários e as pessoas que estavam morrendo nas filas de UTI ou que estavam expostas, estavam satisfeitos com o que estava acontecendo, porque elas não foram consultadas para que essas decisões foram tomadas. Na realidade, pequenos grupos que não eram representativos, muitas vezes eram ouvidos porque gritavam mais alto, mas não havia uma participação popular efetiva e uma democracia efetiva no sentido da participação desse debate que era tão necessário. A maneira com que foi tratada a pandemia poderia ter sido feito de uma forma muito diferente se a participação social tivesse sido maior. Mas a participação social que eu digo não é a participação dos que vão para a rua defendendo o Flamengo ou o Fluminense. A participação social e popular que eu digo é aquele debate profundo, aquele debate onde as pessoas possam apresentar os seus argumentos de forma respeitosa, de forma inteligente, de forma fundamentada. Então, assim, essa participação social, essa necessária educação que a população precisa ter para que a gente possa tomar decisões melhores, sem sombra de dúvida, afetaria no resultado positivo da pandemia. A gente é fruto do que a gente aprende, a gente é fruto do que a gente aprende. A gente precisa discutir com as pessoas que é necessário usar máscara em ambientes fechados, a gente precisar discutir com as pessoas que existem momentos que é importante que os ambientes fechados continuem, não estejam funcionando, que os eventos não aconteçam ainda, que alguns estabelecimentos se mantenham fechados. A gente precisar ter que explicar isso prova que de fato falta educação à população. E é engraçado que as pessoas perderam, inclusive, muitas, claro que a gente não pode generalizar, mas muitas pessoas perderam, inclusive, o senso de civilidade. E elas acham assim, é tão louco isso que a gente está vivendo, e a gente também posso até falar um pouco sobre essa questão que o Leandro colocou do Hospital da Criança, mas é uma coisa assim, o momento que a gente está vivendo é um momento onde as pessoas abriram mão do conhecimento, das evidências e da educação e estão vivendo um debate meramente ideológico. E aí eu não quero fazer defesa nem de certo, nem de errado, nem de esquerda, nem de direita. O fato é que o debate ideológico, nesse processo, fora do processo educacional, é um debate ruim. E aí, por que eu estou falando disso? Porque o Leandro colocou muito bem em relação ao Hospital da Criança. Eu tive a minha história no terceiro setor, eu fui, inclusive, durante um período presidente da comissão de terceiro setor da OAB, mas veio da minha vida de voluntário na Abraço, na construção da Abraço, como você sabe, Douglas sabe que é meu amigo, Leandro sabe também, eu tive câncer com 7 anos de idade, então assim, eu vi crianças morrerem aqui no Distrito Federal há 30 anos atrás, porque não tinham tratamento para fazer, as crianças morriam, amiguinhos meus de quarto, de vizinhos de quarto, morreram porque não tinham acesso à saúde, isso na capital do país. À época, as pessoas diziam que o melhor hospital de Brasília era a Ponte Aérea, Rio-São Paulo.
E até poucos anos atrás isso ainda acontecia. E isso me motivou, depois de fazer o tratamento, fiz o tratamento todo no Hospital do Câncer em São Paulo, isso me motivou ao voltar, ingressar na Abraço, uma instituição que é referência no Distrito Federal do Combate ao Câncer Infantil, e participar desse processo de construção do Hospital da Criança. Ainda que naquela época, inclusive, eu estava ingressando no IESB como estudante de Direito, eu tinha uma visão mais ideológica, uma visão bem ideológica em relação à esquerda e direita, de posições a serem tomadas. Mesmo assim, a gente tinha um sonho, que era construir um hospital aqui no Distrito Federal que pudesse fazer com que crianças não mais morressem de câncer infantil. E a gente, com o passar do tempo, conseguiu fazer isso, uma parceria público-privada. Existe um instituto que administra o Hospital da Criança, que é um instituto formado por pessoas que ou já que perderam seus filhos por câncer infantil, ou porque já tiveram câncer infantil, ou porque seus filhos foram tratados e eles superaram isso, mas percebendo a necessidade de ter um hospital referência aqui no Distrito Federal, construíram esse hospital. O lote, à época, foi doado, inclusive, pelo governador Joaquim Roriz, e foi feito isso, uma parceria público-privada, onde as pessoas abriram mão dos seus posicionamentos ideológicos e construíram hoje um hospital que é referência no Brasil no tratamento pediátrico, especialmente do câncer infantil. Foi, inclusive, onde foi feita a cirurgia das gêmeas, que saiu houve repercussão nacional. Então, isso prova de que as pessoas que fizeram parte desse debate à época, se eram pró-Roriz ou contra-Roriz, se eram de esquerda ou de direita, elas não estavam defendendo o Estado mínimo, o Estado máximo. Assim, eu concordo plenamente com o que o Leandro falou, a gente precisa ter um Estado necessário. E aí a gente fez essa construção, e até hoje funciona muito bem. E aí, Douglas, complementando o que você está falando, tudo isso, toda essa maneira de refletir, toda essa preocupação em buscar os resultados e menos o embate, está relacionado a um processo educacional, sabe? Quando eu vejo as pessoas discutirem alguns temas que muitas vezes não se aprofundam, mas que discutem de forma apaixonada, como o homeschooling, que o Leandro colocou muito bem, ou inclusive a questão das escolas sem partido, que muitas vezes é discutido sem saber os fundamentos. Então, assim, quando as pessoas discutem isso de uma forma apaixonada e sem o conhecimento necessário para o debate, o efeito é tão nocivo quanto tem sido nocivo a recuperar o processo da pandemia que a gente está passando, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma, se a gente tivesse uma população mais formada, uma população com melhor conhecimento, menos ideologizada, a gente não teria muitos dos problemas que a gente tem passado hoje, não só em relação aos efeitos nefastos da pandemia, mas também em relação, inclusive, ao processo político que a gente passa hoje no Brasil, onde as pessoas elas se informam muito mais pelo WhatsApp do que pelos meios de comunicação oficial. E aí, Douglas, antes que você encerre, eu quero que você coloque o seu ponto de vista sobre as empresas de televisão, que a gente conversando hoje, eu achei brilhante a sua ideia. Eu acho que faltou mesmo participação dos meios de comunicação nesse país. Eu acho que a gente precisa assumir a responsabilidade disso. A gente, às vezes, tem a mania e o hábito de culpar um ou outro representante, um ou outro parlamentar, presidente, governador, mas se esquece também que a gente faz parte de um país onde todos devem cooperar de alguma maneira. Nós somos todos um povo só, e a gente precisa ter essa percepção, e você hoje colocou uma coisa que eu acho que deveria colocar, que deveria ter sido feito e não foi feito, e poderia ter surgido um efeito muito positivo. É isso. Alguém falou, eu não estou enxergando direito, alguém falou Márcio aí no comentário, se alguém puder ler. Márcio, obrigado. Eu pedi para que os alunos e os demais ouvintes aqui, que se tivesse algum questionamento, apresentasse aqui no nosso chat, mas eu caí e voltei, eu perdi alguma das perguntas. Eu sei que o nosso querido professor Miguel Ivan, que está ou estava até agora há pouco na sala, está aqui, né, professor? Sala 066 aqui, é o professor Miguel Ivan. Se ele estiver, eu vou... Aí nos prestigiando, professor. Ele apresentou uma pergunta muito provocativa aqui no chat,
mas, claro, como está aqui conosco, faço questão que o faça pessoalmente, professor. O espaço é todo seu, e é ótima pergunta. Também estou muito curioso para saber o que pensam os nossos expositores sobre o assunto. Eu cumprimento a todos, mais uma vez, parabenizo aí pela 13ª semana jurídica, aí capitaneada pela nossa coordenadora, a professora Ani, mediada pelo senhor, e com esses dois ilustres expositores. E nós temos aqui vários alunos também do primeiro semestre. Então, essas informações iniciais, elas povoam de forma bastante diversificada o nosso imaginário. E como nós temos um parlamentar e temos aí um filho da casa, no exercício pleno da sua profissão, se pudesse fazer algumas considerações sobre essa proposta que ronda, eu penso que dialogaria com essa a proposta da mesa, que é exatamente direitos sociais e democracia. O professor Miguel Ivan questionou sobre a compatibilidade do projeto da Escola Sem Partido com a democracia, ou a democracia que nós esperamos e que está prevista na Constituição de 88. Será que esse projeto é compatível com aquele espírito constitucional inaugurado lá pelas mãos do Ulisses Guimarães em 1988, ou não? O que pensam os nossos queridos expositores? Seguindo a sequência, primeiro abro para o Leandro, em seguida para o Márcio. Obrigado, professor. Questão importante. Eu vou ser bem objetivo e direto em relação ao projeto, que já foi declarado, inclusive, inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República. Vocês que são especialistas sabem, inclusive, melhor as razões do que eu. Porém, é importante destacar as circunstâncias e um pouco das justificativas desse projeto em meio ao momento que a gente está vivendo. Há uma tendência evidente, ao longo de muitos anos, de criminalização da escola pública, principalmente. Eu não digo só dos professores, eu acho que a estigmatização, talvez seja a palavra até mais interessante do que criminalização em si, mas a estigmatização da escola pública como um lugar que não tem a devida consistência, ou que os professores fazem tudo de qualquer jeito, de que a coisa ali acontece. Bom, eu gosto de falar uma coisa que o Pacheco, a gente tem trabalhado bastante aí em alguns projetos, ele fala: instituições são pessoas, escolas são pessoas, pessoas são diversas. Obviamente, você vai encontrar no ambiente coletivo pensamentos divergentes, pensamentos que muitas vezes, óbvio, vão de encontro a determinados pensamentos que se constroem no âmbito familiar ou no meio social daquela criança, daquele adolescente. E, por óbvio, também, o professor, ele tem responsabilidade, deve exercer essa responsabilidade na forma como comunica certos assuntos e certos temas. Agora, proibir a manifestação de pensamento no ambiente da sala de aula é, por óbvio, coibir a essência da própria sala de aula, que é o lugar das ideias. Ah, mas o professor, ele é autoridade, o aluno é audiência cativa. Mais uma vez, isso só reforça o atraso que a gente tem sobre o que deve ser a escola. A escola não é meramente um lugar de audiência cativa, a escola deve ser um lugar de comunicação. Educação é comunicação. Portanto, qualquer possibilidade de debate na escola tem que ser valorizado. Qualquer divergência na escola tem que ser valorizada e tratada da forma democrática, entendendo que o conflito é uma possibilidade de crescimento, que as diferenças são uma possibilidade de crescimento. Claro, dentro dos limites que a própria democracia impõe. Tem uma autora, uma filósofa que diz isso, a Chantal Mouffe diz que a democracia é o consenso no dissenso. A gente tem divergências, a gente tem a pluralidade, mas a gente tem um acordo. Então, a liberdade de expressão, por exemplo, que é um direito fundamental, está no artigo 5º, ela tem seus limites, sim. Eu não sou livre para expressar o ódio, não sou livre para expressar o preconceito e a discriminação ou para violentar. Portanto, tendo que o projeto ele é um desvirtuamento do debate educacional. E aí uma posição bem pessoal, digo aqui com total abertura e respeito aos que pensam distintamente de mim, mas entendo que ele desvirtua porque ele não toca em absoluto nada do que é estruturante da política educacional. Nós temos desafios imensos na educação, como já citei, formação de professores, infraestrutura, questões relativas ao currículo, as metodologias ativas que podem ser implementadas. Agora,
Essa iniciativa ela não colabora em nada. Ao contrário, ela só prejudica porque cria um tensionamento entre família e escola. Cria um certo policiamento, uma certa vigilância excessiva, ao invés de aproximar e ter parceria. Se por acaso um professor emitiu uma posição e que a família não se sentiu confortável, ela tem total acesso ao professor para dialogar sobre aquilo, entender como foi dito, por que foi dito. E lembrando que, se uma perspectiva abordada em sala de aula, ela está fundada numa visão dos direitos humanos, da Constituição, das liberdades, dos direitos e garantias fundamentais, e a família propaga em casa o contrário, acho que sim, vale a reflexão da própria família. Portanto, na medida que eu falo que a escravidão é um crime, que a escravidão ela é a violação de um direito humano, e dentro de um lar, o pai ou a mãe ou qualquer outra pessoa defende que os negros são inferiores, que a escravidão no Brasil fez sentido, nós temos sim que consertar isso. É parte do processo, porque a educação não é só para a criança ou adolescente, ela é também para as famílias. E é preciso ter o diálogo. E aí, só para complementar aqui, eu gostei muito de uma coisa que o Eliezer trouxe no chat, o professor até tomando a liberdade de invadir aqui já uma pergunta, ele falou de uma coisa muito bacana. Por favor, Leandro. Inclusive, gostaria de convidá-los, né? Já que tem acesso ao chat, por favor, fique à vontade também para debater com os alunos. Se os alunos também quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade. Aqui o nosso espaço, realmente, a ideia é debater. Obrigado, maravilha. E é isso, o Eliezer traz uma questão bem bacana, porque ele faz a menção à Finlândia, que a gente citou, como modelo interessante e também de acerto na condição da pandemia, mas a gente tem considerado o Brasil a dimensão continental do nosso país. E é muito importante isso que ele traz. Não é fácil fazer política pública no Brasil. Não é fácil fazer gestão pública no Brasil. Daí eu queria convidar todos e todas aqui a sairmos dessa postura, se por acaso ela ainda exista, de criminalização da política. Porque quando a gente criminaliza a política e a gente vira as costas para a política, é tudo que os maus políticos ou que os maus gestores querem. E é através da política que a gente conserta a própria política. Quanto mais democracia, mais democracia. Quanto mais política, melhor a política. E a mesma coisa em relação ao enfrentamento dos nossos problemas sociais. Portanto, lidar com um país em que você tem tantas diversidades, tantas desigualdades, não é simples. Portanto, há que se considerar isso sim. E aí eu vou correr para o nosso pacto federativo. Como é importante a colaboração entre estados, municípios e União. Num momento como esse nem se fala do governo federal ser um grande orientador, dele ser uma base para os estados e municípios, dele trabalhar em sintonia, do governo federal ser ali um apoiador orçamentário. A gente falou tanto agora de crise econômica, com essa pandemia, o desemprego, a quebra das pequenas empresas, principalmente, que são a maioria do nosso mercado, das microempresas. Quem tem capacidade de apoio a essas instituições, a essas empresas, é em grande parte o governo federal. Como é importante os governos municipais serem fortalecidos, como é importante a gente ter políticas bem desenhadas de maneira interinstitucional, intergovernamental. Então, para que a gente dê conta do recado, num país desse tamanho, tem que ter uma coisa chamada coordenação intergovernamental, que a gente fala muito no campo de públicas, fala muito na gestão pública. Colaboração, coordenação, informação, troca, fluxo, sentar à mesa, vamos lá, os 27 governadores, o presidente da República, o Ministério da Saúde, o que a gente vai fazer? E quebrar essas polarizações, quebrar essas cisões, que tanto fazem mal. Porque quem paga o preço é a população. É o que aconteceu em Manaus, o que está acontecendo no Distrito Federal, talvez seja resultado desse pouco diálogo que a gente precisa resgatar. Nós somos república, e os poderes são independentes, mas harmônicos. Os níveis federativos têm as suas competências particulares, mas têm as suas competências concorrentes. Então, vamos nos unir, né? Acho que é preciso ter essa convergência. Perfeito, Leandro, muito obrigado. Márcio, gostaria de acrescentar? Sim, professor, qual o nome do professor que fez a pergunta sobre a Escola Sem Partido, o projeto? Professor Miguel Ivan, que está aqui. Professor Miguel Ivan, sua pergunta é muito importante. Eu acho que na realidade, o debate da Escola Sem Partido hoje, na minha avaliação, é meramente ideológico. Não há, como o Leandro falou, fundamento técnico, inclusive o projeto já tem parecer dele considerando inconstitucional. Eu acredito que, assim como o senhor, o Douglas, o Leandro, nós todos, a turma de mestrado aqui, passaram por uma escola onde exercia o livre pensar,
onde o debate ocorria de forma livre e madura, e eu acho que é isso, a gente precisa dar à escola o espaço para reflexão. O aprendizado ele não consiste apenas em conhecer a matemática, português, história, mas precisa, acima de tudo, ser um local, a escola é um local onde forma cidadãos, onde forma pessoas, onde as pessoas possam refletir, ter conhecimento, criticar, elogiar, construir. Isso, inclusive, ajuda, inclusive, na formação do debate, do diálogo. Eu vejo até algumas perguntas no chat, vejo a reação das pessoas hoje quando a gente fala de política, é uma reação tão reativa, tão agressiva, tão ofensiva, como se as pessoas que se dispusessem a construir algo, elas fossem exercer algum crime. É engraçado isso, porque ao mesmo tempo que a população e nós repudiamos os políticos de maneira geral, sem conhecer, ou tentamos nos afastar do processo político ou da necessidade de ocupar os espaços de poder, ao mesmo tempo que a gente se afasta do processo, a gente critica e não quer que essas pessoas não vão sair. Porque o debate e a política, ela só vai gerar a mudança necessária para que a gente possa ter um país, e sim, isso não é, deixar claro que isso não é um problema de agora, isso é um problema de desde sempre. As pessoas têm o hábito de criminalizar a política e de não se colocar nos espaços de poder e não se colocar para a construção. A gente precisa levar isso em consideração, até para que a gente possa aprofundar no debate. O Clóvis, inclusive, ele fez uma pergunta no chat, o que eu consideraria como negacionismo na educação. Quando a gente passa por um momento em que a ciência é questionada como ciência, quando a ciência é questionada, a gente não deixa de estar negando o processo educacional. Porque essas pessoas que fazem ciência nas universidades, nos institutos, nas escolas, nas instituições de ensino, essas pessoas elas se prepararam para isso, elas se formaram para isso, elas têm conhecimento para isso. Então, assim, ao negar o efeito de pesquisas, ao negar o resultado das vacinas, por exemplo, nós estamos negando, de alguma maneira, sem sombra de dúvida, o processo educacional. É importante destacar que o Brasil é um dos maiores exportadores de cientistas no mundo. Assim como a Índia, o Brasil é um dos maiores exportadores de cientistas do mundo. Eu tenho certeza que, acompanhando esse processo que a gente está acompanhando, muitos de vocês devem ter visto em vários meios de brasileiros lá em Oxford, brasileiros na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros lugares, no Japão, em outros lugares do mundo, conduzindo as pesquisas relacionadas às vacinas e aos medicamentos. Isso é prova que nós temos capacidade para nos tornar um dos maiores países do mundo em termos de educação. Basta que a gente acredite que esse investimento vale a pena. Eu acho que a gente precisa reduzir o debate ideológico, o debate polarizado e construir conjuntamente. E aí, de acordo com o que eu já havia respondido para o professor que fez a pergunta, a escola deve ser, sim, o espaço do livre pensar, porque é assim que a gente consegue crescer, divergindo e concordando. É assim que a gente consegue crescer e evoluir. Nenhum de nós tem toda a razão em tudo, nenhum de nós. Assim como nenhum de nós estamos errados em tudo. A gente precisa fazer esse processo de construção. O processo democrático é um processo difícil. Saber lidar com as diferenças é muito difícil. Isso, inclusive, é uma das questões que me faz ter posicionamento, assim como o Leandro, contrário ao homeschooling, porque a gente precisa, a escola também é um espaço de convívio social das crianças, dos adolescentes, a escola é o espaço onde eles vão ter oportunidade de conhecer posições diferentes das suas famílias. Já pensou você conviver, como o Leandro colocou, você vive num ambiente, na sua escola, onde você vive na sua casa, onde seus pais acreditam que a escravidão não causou prejuízos para o Brasil, e aí você não tem acesso à escola para poder te provar por A mais B que, de fato, a escravidão foi nefasta e muito ruim para o Brasil, como que essas crianças vão se tornar quando elas estiverem adultas? Essas reflexões só podem acontecer no espaço de convívio social, que é a escola.
com uma reflexão muito madura, profunda, com investimentos, com debates, e não uma escola limitada a apenas passar informações e conteúdos programáticos de matemática, física, ciência e assim por diante. É isso. Obrigado, Márcio. Tem aqui a Maria do Socorro, ela colocou que o grande desafio talvez seja a autoridade do professor em sala de aula, que aí ele teria justamente por conta dessa autoridade de impor o pensamento, mas eu acho que o Leandro já tocou nesse assunto. Isso reflete justamente a desatualização do nosso modelo. O nosso modelo não deveria ser focado na autoridade, né? É um modelo que deve se reconstruir e repensar. Eu me lembro, enquanto a gente conversava aqui, eu me lembrei de uma das frases do Nietzsche, e eu tenho um amigo meu que é professor de filosofia, e ele diz que se o Nietzsche fosse vivo hoje, ele ia ser um sucesso no Twitter, porque as frases de efeito do Nietzsche são fantásticas. E uma delas é talvez a mais conhecida, que é a torna-te o que tu és, né? E o torna-te o que tu és parece até não fazer sentido, tornar-se o que você já é. Mas Nietzsche fazia essa proposição de você deixar aquela verdade, uma vez construída ao longo dos séculos e baseada numa estrutura teocêntrica, para caminhar, então, em direção à nova realidade, que era a realidade do positivismo, do pensamento científico, e que deveria, sim, com base nessa nova realidade, deixar tudo aquilo que você imaginava como uma base moral construída ao longo dos séculos anteriores, e diante daquela nova modernidade, enfrentar a realidade científica que se impunha e se tornar um indivíduo apto a enfrentar essa realidade. Por isso o torna-te o que tu és, né? E é o sujeito que se constrói com base nos seus próprios feitos, e não com uma verdade absoluta que foi construída ao longo de séculos com uma moral que não era compatível com o mundo que a gente vive hoje. E me parece muito compatível essa propositura do Nietzsche com aquilo que nós temos como desafio no ambiente escolar. De fato, é a superação desse paradigma, é o estabelecimento do diálogo, é o incremento da criatividade. Parece que os nossos expositores foram muito precisos ao definir esse aspecto. Eu percebo que alguns dos alunos têm algum incômodo que é perfeitamente natural, com um posicionamento A, B ou C, mas veja, isso não é uma opção, senão um elemento construído a partir da vivência e da construção do sujeito como indivíduo capaz de exarar a sua opinião. E a construção desse indivíduo também se faz com base na capacidade de falar e de ouvir. Então, eu dou os parabéns aos alunos pelas provocações aqui no chat e também aos nossos expositores por terem sido muito solícitos ao atender as demandas aqui dos nossos alunos. São muitas perguntas aqui, então eu acho que a gente não pode superar muito aquele prazo originalmente pensado, de 1 hora e meia, senão a gente acaba ficando enfadonho, né? E não é esse o objetivo da nossa live, do nosso debate. Eu vou pedir licença para fazer uma pergunta, então, porque eu acho que eu não fiz nenhuma ainda, ou se fiz uma, fiz uma já, né? Eu já estou ultrapassando minha cota, mas vou fazer o desafio, porque a gente fechou a nossa última live com uma provocação do Marcelo Taz, extremamente interessante. O que ele falou? Ele disse o seguinte, nós parece que não estamos atentos à revolução que bate à porta, que é o 5G. O 5G ele terá um aspecto absolutamente disruptivo. É o disruptivo de tudo aquilo que se imaginou antes disruptivo. É uma nova realidade que deve se impor no acesso à informação, no acesso à educação, na construção do autoconhecimento, enfim. É um mundo novo
que está batendo a nossa porta e que pode ter um papel essencial na formação dos estudantes brasileiros, na construção do pensamento crítico, enfim, no desenvolvimento de cada um de nós como indivíduos aptos a participar de forma intensa na nossa sociedade. Enfim, seria, se bem usado, o 5G pode ser um processo de libertação que a gente sempre sonha como resultado dos processos educacionais, não é? Libertação no sentido amplo, e não apenas aquele pensado por A, B ou C. Diante desse quadro, o que parece ocorrer é que as discussões até agora em torno do 5G parecem que têm ficado limitadas aos aspectos técnicos, não é? O chinês vai participar ou não da licitação, o indiano virá ou não virá, o americano tem preferência ou não tem preferência, enfim. Mas o que parece essencial é como nós vamos democratizar o acesso a essa tecnologia que promete mudar os nossos tempos, né? Como a gente vai permitir que a educação se aproveite desse fenômeno e a gente, com essa pandemia e com o impacto que isso teve no nosso dia a dia, em especial na educação das nossas crianças, né? Especialmente aquelas que desatendidas pelos serviços públicos, né? Aquelas que ficam à margem da nossa sociedade, como a gente pode permitir que essas pessoas, de fato, participem, não é? Como repensar essa nova tecnologia, permitindo que ela seja, de fato, um instrumento para democratizar conhecimento. Primeiro, uma vez mais, eu gostaria de ouvir o deputado Leandro e, em seguida, o Marcos. Professor, a gente vai ter uma oportunidade, com essa nova tecnologia, de descentralizar muita coisa. Uma das situações que a pandemia mostrou, muito embora seja restrita e ainda elitizada, eu digo elitizada no sentido de concentração, é a possibilidade de trabalhar, de realizar, de estudar, de fazer uma série de coisas remotamente. Isso tem os seus benefícios, também tem que ser observadas as suas particularidades, né, em relação à limitação ou redução do convívio social contínuo, experiências que presencialmente a gente pode concretizar, mas virtualmente a gente não concretiza, o impacto que isso vai ter também nas questões relativas ao tempo de cada cidadão, à saúde mental e tantas outras variáveis. Mas a gente precisa sempre buscar as oportunidades, né, em qualquer situação que seja. E o incremento de tecnologias que possam, né, de alguma forma, democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, tem que ser vistas, né, como uma prioridade de Estado, uma prioridade social. A gente estava falando aqui das aulas remotas, acho que tem até uma professora aqui na sala que comentou como é difícil, né, como é complicado, porque na educação, felizmente ou infelizmente, a gente vai ter que trocar a roda com o carro andando, não vai dar para a gente parar. Então, primeiro a gente vai colocar comida no prato de todos os alunos. Depois que a gente tiver comida no prato de todos os alunos, a gente vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, estabelecer prioridades. Tem escolas hoje, por exemplo, que as crianças vão para comer, isso é fato. A alimentação escolar é o principal propósito daquela matrícula, mais do que a própria oferta de aprendizagem. Então, pensar, principalmente nos territórios mais vulneráveis, a assistência social bem estruturada, e aí não estamos falando de assistencialismo, a gente está falando de assistência como direito social, assistência dos desamparados, a segurança alimentar, a gente está falando de acesso a emprego e renda também, a profissionalização. Para e passo, a gente vai ter que fazer um amplo processo de inclusão tecnológica, porque não dá para só os filhos dos ricos terem acesso aos tablets, aos computadores, aos celulares, aos dispositivos móveis com 5G, enquanto isso, está lá o menino da periferia tendo acesso a um celular com um plano de pré-pago, que ele não pode mal assistir um vídeo no YouTube que acaba o pacote de dados dele. Então, como é que vai ser a política de investimento? Eu acho que essa vai ser a grande discussão a ser feita para a implementação do 5G. Por onde a gente vai começar a implementar 5G? A gente fala muito de corrupção do dinheiro, a gente fala muito de corrupção da grana que vai na cueca, na meia, etc., que vai lá superfaturada na compra de testes rápidos, na compra de insumos, mas a gente não fala tanto da corrupção das prioridades.
que é a corrupção nas prioridades? Nós temos um elemento que é chave no processo de desenvolvimento, ele não pode ficar concentrado. Quem é prioritário nesse investimento? Aquelas pessoas que, através do acesso a isso, vão poder sair da condição de miséria, da condição de pobreza extrema, da dependência do Estado, vão poder sair daquela condição de vulnerabilidade. Então, uma vez consolidado o 5G no Brasil, como uma possibilidade de investimento, onde a gente vai começar a investir? Mais uma vez, a gente vai começar a botar as instalações só no plano piloto? Ou a gente vai começar a botar as instalações pela estrutural, pelo Itapuã, pelo Sol Nascente, pela Vargem Bonita e assim por diante? É isso que tem que acontecer. Decisão de Estado, priorização de investimento público para quem mais precisa do Estado. E o setor privado, junto com a própria sociedade e aquelas pessoas que têm mais acesso à renda, elas vão aos poucos também fazendo seu esforço, né, de investimento próprio, particular, para acessar isso. O Estado para aqueles que mais precisam. Então, é uma coisa que a gente vai precisar debater, observar e colocar isso nos instrumentos de gestão, né, na lei orçamentária, no plano plurianual dos governos, definir isso do ponto de vista legislativo e de segurança jurídica para que isso aconteça realmente a quem mais necessita. Posso falar, Douglas? Alô? Professor Douglas, o senhor está sem áudio. Não estou te ouvindo. Ouve agora? Sim, perfeito. Falha minha, esqueci de habilitar o microfone. Com tanto tempo no mundo virtual e a gente ainda comete essas gafes, né? Eu vi que o Silvio, ele é nosso mestrando aqui, e acabou de abrir a câmera, né, Silvio? Ele mencionou, eu acho que ele pode até contribuir aí com a sua resposta, ele mencionou a um gigante adormecido que é o FUST, né, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que de fato permanece pouco utilizado para os seus fins inicialmente pensados, né, Silvio? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui conosco sobre essa ideia de eventualmente associar o FUST ao 5G, e se porventura, se você conhece alguma iniciativa parlamentar nesse sentido, ou algum debate no âmbito do Ministério das Comunicações, ou da Anatel, não é? Professor, estou com minha internet instável. Tem hora que o áudio funciona, tem hora que a câmera funciona. Mas essa pergunta eu fiz para o professor Márcio e o Leandro Graça. Conseguiram me ouvir? Conseguimos. Então, Márcio, unir aquilo, por isso que eu até me antecipei e apresentei o questionamento do Silvio, unir aquela pergunta original do 5G aos recursos do FUST, aí, que parecem um pouco ou nada utilizados, pelo menos naqueles fins originalmente propostos. Sim. Na realidade, eu acredito, e você sabe disso, professor Douglas, porque a gente já conversou e não foram poucas as oportunidades, assim como também com o Leandro, que hoje as políticas públicas, principalmente na área de educação, precisam de transversalidade, todas estão ligadas. O Leandro falou de uma questão muito relevante, que a gente vai ter que resolver o problema com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. A gente está falando aqui de democratizar o acesso à educação a partir do 5G, só que a gente ainda não conseguiu democratizar o acesso à alimentação. A gente não conseguiu ainda democratizar o acesso a saneamento básico, energia elétrica, acesso à televisão, à geladeira. Então, quando a gente fala de democratizar a educação a partir da implantação do 5G, a gente se coloca diante de uma situação complexa, porque ainda há muito que ser feito para que a gente possa democratizar a educação. Sem sombra de dúvida, o 5G é um grande instrumento para isso. E o FUST, que o colega colocou, acho que muito bem lembrado, sem sombra de dúvida, seria um recurso muito bem empregado para essa missão tão difícil que é poder fazer com que a gente consiga democratizar a educação a partir da implantação do 5G. Porque, como também bem colocou o Leandro, não adianta a gente permitir com que só
as capitais, só os centros urbanos tenham acesso à tecnologia 5G e à educação de qualidade. A gente precisa entender que para este país se tornar um país próspero, ambientalmente sustentável, culturalmente diverso, ele precisa, sem sombra de dúvida, de investir em educação. Nós precisamos investir em educação, mas investir em educação de forma integral, pensando desde a alimentação, a saúde e a tecnologia, como bem colocou o colega e o Silvio, o Douglas e o Leandro. Eu acho que é assim que a gente pensa esse país para frente. A gente precisa investir na educação. Se não fizer dessa forma, não adianta a gente achar que a tecnologia vai servir como instrumento de mudança se só poucas pessoas tiverem acesso a ela. É simples assim. O abismo social só vai se ampliar. Infelizmente, eu lembro que agora está se começando a entender, às vezes até tenho um certo receio de levantar alguns temas, porque a situação é tão polarizada que às vezes as pessoas interpretam de forma negativa e até me assusto em algumas respostas quando eu vejo. Mas só agora as pessoas estão começando a perceber o quanto que as cotas raciais foram importantes para poder gerar a inserção de negros nas universidades. Hoje, algumas universidades têm 30%, 40% de negros. Isso, veja só, 30%, 40% de negros num país com 51% de população, com mais de 50% de população negra, negros e pardos. Veja, a gente está discutindo coisas que parece ser até insensato em pleno século XXI. A gente pensar em democratizar a tecnologia de educação com 5G, a gente está discutindo 5G, se a gente implanta o 5G da China, da Índia, dos Estados Unidos ou de onde for, enquanto tem crianças no interior do Brasil profundo que não têm acesso à alimentação. E a alimentação também é importantíssimo no processo de formação. Saúde é importantíssimo no processo de educação. Então, esse debate precisa ser feito de forma transversal, onde políticas públicas com critério e rigor, com prioridade, seja um investimento na educação. Assim nós vamos mudar o país. O Leandro tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu não sei se é, não sei se é dele, eu imagino que eu já tenho ouvido isso em alguns lugares, mas ele sempre fala essa frase, eu acho muito interessante, que a educação salva. A educação salva. E a gente precisa salvar esse país. Salvar esse país da ignorância, salvar esse país da desigualdade social, da pobreza, da miséria, do racismo, da homofobia, LGBTfobia. A gente precisa salvar esse país dos nossos males. E esses males só serão corrigidos, só serão resolvidos a partir do momento que nós tenhamos coragem, como cidadãos e como governantes, de investir no que é prioritário, a educação desse país. É isso, professor. Acho que é esse que é o caminho. Espero ter te respondido, ainda que de forma superficial, colega Silvio. Perfeito, Márcio. Muito obrigado pela contribuição. Acho que nós já estamos, e os alunos continuam aí debatendo, o que é fantástico. Se a gente fosse prolongar e continuar o debate, acho que iríamos aqui até meia-noite no mínimo, porque o assunto rende, o assunto ele mais do que uma incursão técnica, que de fato a educação ela deve ser vista sob uma perspectiva técnica, mas o debate ele instiga e provoca cada um de nós, que todos, de uma maneira ou de outra, enfrentam os desafios da educação, ou enfrentaram as dificuldades para chegar aonde estão, como uma realidade do cotidiano. Não é? Se estamos reunidos aqui em uma instituição de ensino superior, isso significa, per si, que somos todos, de alguma maneira, privilegiados, como professores, como debatedores, como alunos. E esse privilégio só foi conquistado em razão ainda que falhas das políticas de Estado, do esforço de cada um, do direito fundamental à educação que deve ser realizado a despeito das dificuldades, especialmente aquelas de ordem orçamentária. Né? Nós sabemos que
o Estado tem um limite orçamentário, o Estado tem de fazer opções ou fazer escolhas, as chamadas escolhas trágicas, né? Tem um cobertor curto, o dinheiro estatal, o orçamento estatal, ele tem um limite, e trabalhar com esse limite é sempre um desafio para o gestor público. Claro que definir a educação, não é, como topo da opção do gestor, como elemento essencial da opção do gestor, passa por cada um de nós que temos a oportunidade e o privilégio de participar de um debate como esse, não é? Então, o desafio está em cada um de nós e na nossa aptidão de exigir que o direito fundamental à educação se consubstancie como uma opção de Estado, porque como direito ele já está na Constituição, não é? Então, Professor é questionável a eficácia do direito fundamental à educação, mas a efetividade e a sua realização no ambiente social demanda, sim, a participação de cada um de nós, a despeito da opção ideológica e política que isso, de fato, não vem ao caso, porque o nosso abraço e o nosso alicerce, o nosso baldrame é constitucional, é a Constituição que rompeu com o regime anterior, e a partir dessa novidade do Estado brasileiro que surgiu a partir de então, é que nós devemos imaginar a educação e imaginar a libertação de cada um de nós na realização dos nossos direitos. Talvez o baldrame essencial seja, de fato, a educação. E estarmos aqui reunidos é um elemento marcante desse processo, é algo que deve se repetir, é algo que deve ser íncito à vontade e à ação de cada um de nós. Você me permite fazer só um comentário? Claro, eu já vou, inclusive, abrir, Márcio, para o encerramento. Okay. Então, se você me permite, eu pode conduzir, eu fico aguardando. Você, e a gente encerra em seguida o nosso debate, porque a gente já está com 1h37 de conversa, claro que podia ir muito além, mas a gente tem estudantes ansiosos para irem à sala de aula, a gente tem professores aqui que também devem estar ansiosos para produzir, debater conteúdo, e isso a gente, que tanto valoriza a educação, isso a gente não pode obstar. Então, Márcio, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, os meus agradecimentos, tenho certeza que todos que estiveram aqui, os alunos de mestrado, os professores, os nossos alunos de graduação, estão muito satisfeitos com o que a gente conseguiu produzir e debater, e espero poder contar contigo em outras ocasiões. Muito obrigado pela presença, para as suas considerações finais, então. Douglas, eu que agradeço imensamente o convite de ter podido, para poder debater com vocês um tema tão relevante que é democracia, educação e direitos fundamentais, e quero te dizer da minha felicidade de poder contribuir com esse debate no mestrado do IESB. O IESB, ele foi uma referência na minha vida. Como eu disse, eu fui da primeira turma de direito do IESB. E o IESB, desde sempre, desenvolveu atividades sociais muito relevantes. Desde a Fundação de Assistência Judiciária, desde a Defensoria do IESB, nos lugares mais humildes do Distrito Federal, que inclusive eu tive o prazer de participar, eu fazia lá no Sobradinho, à época, até as diversas atividades sociais dos diversos cursos. O IESB forma cidadãos, e eu não estou falando isso porque eu estou no mestrado do direito do IESB, mas eu estou falando isso porque eu me orgulho muito de ter feito parte dessa instituição. À época, eu tive excelentes professores, como vocês têm tido agora no mestrado. Então, é importante que a gente tenha o direito de ter uma escola onde a gente possa exercer o livre pensar. Muito obrigado por ter me convidado para esse debate, muito obrigado a todos os alunos que concordando ou discordando das minhas opiniões, souberam as colocar de forma muito respeitosa, de forma muito madura. Divergir é natural num processo democrático, graças a Deus. E eu quero parabenizar o Leandro por essa excelente fala, parabenizar o Leandro pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. É um grande prazer, Leandro, poder debater com você, sempre que eu tenho oportunidade, a gente tem esse debate. Professor Douglas, você sabe o quanto que eu te admiro,
não só como um amigo, não só como um aluno da sua, porque você me ensina todo dia que a gente conversa. Nós muitas vezes, aliás, é importante destacar que a gente muitas vezes tem opiniões diversas, mas sempre construímos um caminho melhor para as nossas maneiras de pensar. É um prazer poder estar aqui com você. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos os alunos e boa noite a todos. Obrigado, professor Douglas. Agradeço também ao professor Augusto. O pessoal estava pedindo aqui também para ele se posicionar aqui, falar alguma coisa para a gente. Muito querido, certamente, por todos. Professor Douglas, obrigado. Mais uma vez, agradecer ao Márcio por compartilhar comigo desse momento de hoje. Agradecer a cada um e cada uma que mandou mensagem aqui no chat. Não consegui ler e responder todos os comentários. Deixei meu contato, tá bom, pessoal? Deixei o WhatsApp, o e-mail, tudo direitinho. Tinha algumas perguntas muito específicas sobre o mandato. Eu vou convidá-los a ir para o site. Lá tem todas essas informações que vocês perguntaram sobre as emendas ao orçamento. A gente tem um georreferenciamento de todos os territórios do DF, quanto que foi para cada lugar e em que área foi aplicado. Vocês podem conferir lá. E dizer aqui, da alegria da gente estar falando sobre educação, queria fazer um convite para vocês de conhecerem um pouco mais ainda sobre a educação pública aqui do Distrito Federal. Eu já não estou mais na rede, né, me afastei, hoje estou dentro do mandato, estou com outros projetos, mas tem muita coisa interessante. Queria citar brevemente alguns programas e alguns projetos para quem se interessa por educação e queira saber mais, ir atrás, dar uma pesquisada, eventualmente conhecer no campo, conhecer dentro de uma escola como ele acontece. Quero falar aqui do projeto Educação Precoce, é um programa que a gente tem na Secretaria de Educação que atende crianças de 0 a 3 anos, algumas que eram prematuras, que tiveram já detectado algum diagnóstico de dificuldade cognitiva, e esse programa ficou recentemente entre os melhores 24 programas de educação do mundo, programa da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Conhecer o programa Altas Habilidades, que é um programa que atende crianças superdotadas, né, com habilidades específicas. A gente tem o programa de educação tecnológica e robótica, que hoje já tem de várias escolas. É assim, tem muita coisa legal acontecendo na educação pública. Eu digo isso não sendo membro mais do governo, né, não sou mais servidor da Secretaria de Educação, mas hoje mais como admirador. Hoje meu papel é fiscalizar e apoiar também como legislador, e mesmo assim, nessa condição, eu tenho tentado fazer o que eu posso para apoiar esses professores, dos quais eu me orgulho muito, né, como colega, principalmente, como parceiro de profissão. Então, se alguém quiser entender melhor desses exemplos, dá uma pesquisada, né, e as escolas também certamente estão abertas à visita de vocês. Quem esteja eventualmente pesquisando educação, vale olhar de perto essas práticas. Obrigado, professor Douglas, boa noite para todo mundo, pessoal. Fico à disposição para a gente continuar o diálogo em outros lugares, em outros momentos, e via virtual também. Professor Augusto, um grande abraço também para o senhor. Muito obrigado, Leandro, muito obrigado, Márcio, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que os alunos que tiveram a oportunidade, o privilégio de estar ouvindo aqui os debates, sairão ainda mais curiosos, ainda mais instigados a pensar sobre educação como elemento essencial para a vida deles e para a vida de toda a sociedade na qual eles estão inseridos, né? Eu acho que é um processo indispensável, primeiro pensar e depois agir na educação, né? Então, o nosso papel é incutar o pensamento crítico. Eu acho que nós fomos muito bem-sucedidos hoje, muito graças à participação gentil de cada um de vocês. E agradeço também a gentileza do ministro Augusto César de estar aí conosco, pacientemente, né, dispensou a sua turma de mestrado para nos acompanhar, ministro. Minha gratidão sempre. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, professor Douglas Marinho. Foi muito bom, viu? Muito proveitoso. Parabéns também aos nossos palestrantes, o Leandro, né, o Márcio. Acho que foi uma noite rica, e para a minha turma vai continuar um pouco, né? Daqui a pouco a gente está lá se encontrando lá no ambiente virtual. É isso aí. Porque a gente fala de educação, só uma observação. Claro. A educação para o curso de Direito é mais complicado ainda, né? Porque nós estamos acostumados a um conteúdo que que se apresenta por meio de dogmas. Esses dogmas precisam necessariamente ser transmitidos, ainda que seja para que um dia sejam
eventualmente não sejam cumpridos, né, ou que sejam questionados, etc. Então, há um contexto de conteudismo quase que intrínseco aqui no curso de Direito. É muito complicado a gente tentar passar essa ideia de que a educação, sobretudo a educação formal, né, educação também de capacitação profissional, enfim, né, é um processo, é um caminho. Né? Eu escrevi ali um pouquinho só porque eu pensei que fosse ficar calado, terminei falando muito aqui agora, mas foi a alegria de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, Vinícius. Na próxima vez a gente se reúne para conversarmos também, nós quatro, sobre educação. Eu tenho certeza que o Vinícius tem muito a contribuir pela experiência que tem também no tribunal, né? Porque o exercício da magistratura e do munus público da magistratura envolve um processo de aprendizagem, não é? As pessoas têm a convicção que, ao final do curso superior, não é, já adquiriram todo, e mais ainda, uma vez aprovados em concurso, né, já adquiriram todo o conhecimento para o bom exercício da profissão. Então, a gente descobre, né, eu tenho convicção que posso incluí-lo aqui, que a educação, ela se estende como um processo quase ininterrupto, não é? Então, certamente, cada um de nós aqui do IESB é um sujeito ativo e participa intensamente, direta ou indiretamente, da evolução da educação no Brasil, ainda que não seja, eventualmente, tema da pauta do dia, né? Mas está em cada um de nós esse processo, necessariamente, esse andar adiante, né? Nós não podemos retroagir. Eu acho que o caminhar e observar o caminho adiante é essencial para que a gente seja capaz de vislumbrar um futuro em que cada um de nós, como sujeitos sociais, sejamos aptos a participar e a construir um Estado digno de conceder e de assegurar a educação como um direito fundamental, de fato, efetivo, né? Então, meus agradecimentos, ministro, e também ao Leandro e ao Márcio, e a todos vocês, claro, que estiveram aqui conosco, o pessoal do mestrado, os alunos da graduação. Nós sempre devemos ter ainda algumas lives, então segue o convite. Claro que educação é apenas um dos temas, mas como eu disse anteriormente, definitivamente é aquilo que será debatido, perpassa a formação do indivíduo e, naturalmente, o processo educacional. Então, fica aqui o convite para todos retornarem aqui, né, nas próximas lives, porque certamente o que é debatido e a qualidade daquilo que provoca, não é, que instiga e que gera o incômodo, que gera a reação posterior, é intenso e é real. Então, meus agradecimentos a todos, e aqueles que ainda retornam à sala de aula, boa aula para vocês. Aqueles que vão para casa descansar, ou já estão em casa, né? Um bom descanso a todos. Aliás, todos estão em casa, né? Eu me desconectando da realidade virtual. Todos estamos em casa, mas alguns com compromisso agora, do jantar ou do descanso, e outros com compromisso da aprendizagem. Muito obrigado, gente. Tenham um bom final de dia, boa aula, bons estudos e até breve.